Meus irmãos em Cristo, eu saúdo-vos com a paz do Senhor. A Deus nós rendemos graças e agradecemos a Ele pelo dom da vida, em poder estar com todos os amados irmãos aqui. Louvo a Deus pela oportunidade de voltar ao Nordeste. Estávamos atendendo realmente uma jornada de agendas, Congresso Geral de Família ali em uma das cidades da Bahia. Depois seguimos a Aracaju, pelo pastor saber da nossa passagem, e tínhamos também uma agenda no interior do Alagoas ou das Alagoas, em uma jornada da família, em vários estudos temáticos para essa área. Ontem pela manhã eu tinha uma agenda na CPAD em Recife, onde apresentaríamos um livro com o título O Meu Filho é Especial, e Agora? De profissão eu sou neuropsicólogo, temos clínica e atendemos em algumas áreas, em especial em crianças neuroatípicas. Estou fazendo essa propaganda desse livro. Todos os exemplares que estavam comigo acabaram, mas na filial de Recife ainda tem. E se esse tema lhe interessa, no final do culto, a minha esposa vai estar ali com a grande, jovem, pequena Ruane. E aí, se você desejar, eles vão tomar o seu nome, você faz a aquisição e a gente envia pelos correios. Esse livro eu falo sobre autismo, TDAH, síndrome de Down e a síndrome de Tourette. Por que tantos laudos dos últimos tempos? O que tem acontecido com as nossas crianças em seu desenvolvimento e crescimento? E como a igreja pode contribuir com essas famílias que têm crianças especiais? Esse livro foi lançado em uma proposta de atender pais, familiares, professores da rede pública e também trazer conscientização a todas as famílias dentro da igreja. Ainda com a oportunidade, agradecemos a Deus também pelo pastor Felipe ter recebido uma mensagem, uma ligação do nosso pastor Daniel e ter aberto o coração e de maneira tão simpática e gentil ter nos recebido aqui na congregação do Mangabeira 1. Deixe-me vos revelar, talvez a minha voz rouca você não pode ter percebido. Eu não sou paranaense, eu sou pernambucano e estamos ali há alguns anos no Paraná e servimos ao Senhor juntamente a minha esposa e meus 3 filhos que são diáconos na igreja. Tomamos, pela misericórdia de Deus, estamos na coordenação geral do campo, no departamento da família, aonde nós organizamos todas as lideranças, damos treinamento, capacitação, atendimento. Somos psicólogos da igreja também e atendemos as demandas ministeriais. Nos tempos livres a gente escreve alguma coisa. E para a sua apreciação, eu tenho apenas 3 títulos de livros que estará à sua disposição ali fora após o culto. Você faz uma troca de um valor e leva em troca um volume de um livro, tá bom? Está à sua disposição. Eu escrevi a Enciclopédia da Família em 3 volumes. Eu estou com 2 volumes, o 1 e o 2. O volume 1 é um livro voltado somente para casais. Você que gosta de ministrar para casais, para família, você tem a oportunidade de ter aqui um compêndio de 12 estudos que se transformam tranquilo em 24 momentos que você pode ministrar. É um livro didático, é um livro pedagógico, com questionários após a leitura e atividades práticas familiares. E neste livro eu coloquei da minha clínica orientações sobre discussões internas familiares, a fim de termos cuidado de discutir e resolver o assunto sem ferir o cônjuge. É um volume que está à sua disposição. No volume 2, nós escrevemos sobre pais e filhos e os desafios da criação do mundo atual, da gestação ao nascimento, primeira infância, adolescência e juventude. Quais são as responsabilidades dos pais diante os desafios odiernos
em que estamos vivendo, em que muitos desencontros de gerações têm promovido grandes consequências na vida da nossa geração de filhos. E queridos irmãos, líderes, pais, mães, obreiros do Senhor, por favor, deixei por último e não menos importante, esse livro acabou de ser lançado também. Líderes também sangram quando chega o esgotamento psicoemocional, com fundamentos científico, bíblico e prático. É um livro que todos nós precisamos estar atentos, pois todos nós, independente de sermos servos de Deus, cristãos, não deixamos de ser seres humanos. Temos emoções, temos sentimentos, que muitas vezes modelam nossos comportamentos. E é muito importante a leitura desta obra, pois nós desmistificamos os exageros da psicologia, os exageros da teologia e da espiritualização de todas as coisas. Neste livro eu coloquei também 8 orientações terapêuticas que você pode ler e identificar o seu nível de esgotamento emocional e caminhos de orientações a você saber trilhar saindo desse esgotamento. O livro não substitui um atendimento clínico, mas pode lhe auxiliar em muitas coisas. Este livro tem sido pedido por pastores, lideranças, que têm encontrado algumas dificuldades nesses últimos dias em que estamos vivendo, com tantas notícias fatais, tristes e trágicas na vida de pessoas que estão enfrentando esgotamentos sobre-humanos e que muitas vezes têm cometido atos de finitude de vida. Então, tem pouquíssimos exemplares, mas vai estar à sua disposição ali na frente. Deus lhe abençoe e muito obrigado pela sua atenção. Agora tome a sua Bíblia em suas mãos, por gentileza. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler 4 versículos bem conhecidos e vamos trazer uma reflexão da palavra do Senhor para todos nós. A partir do verso 38, a minha Bíblia de edição corrigida diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quantos dizem amém por isto? Amados e queridos irmãos, me empreste por alguns minutos a sua atenção. Todos nós precisamos parar um pouco para analisar muitas coisas da nossa vida. Existem coisas na nossa vida que são únicas. Existem momentos na nossa vida que eles são únicos. E existem oportunidades na nossa vida que elas chegam e nunca mais voltam. Existem verdades na nossa vida que nós precisamos estar atentos, pois eu encontro no discorrer e no decorrer da vida muitas pessoas que dizem assim: ah, se eu pudesse fazer o tempo voltar, eu não teria perdido a oportunidade que eu perdi. Ah, se eu pudesse
fazer o tempo voltar, eu teria escutado melhor o meu pai e a minha mãe. Se eu pudesse fazer o tempo voltar, eu não teria perdido a oportunidade de quando Deus falou conosco na igreja e eu não dei a devida atenção. Todos nós vivemos uma vida que não sabemos quando será a última vez. Existem muitas pessoas que perdem a oportunidade de abraçar, de dar atenção, de dizer que ama, de viver melhor, mas parece que enquanto estar vivo e estar perto, parece que não sabem ouvir e aproveitar o tempo que tem. Nós acompanhamos muitos casos e muitas situações e muitas famílias que muitas vezes analisamos e pensamos, poderia ser tão melhor, poderia estarem realmente sorrindo, não apenas com o rosto, mas sorrindo com o coração. Mas nós estamos vivendo em um tempo que pessoas deveriam receber certificados de bons atores, porque realmente eles sabem aparentar uma fisionomia que até atrai o interesse de outras, mas que na realidade, por dentro estão destruídos. Quando eu olho para esse texto, e esse texto me impacta, e pensei em falar outra coisa, mas o Senhor Deus me trouxe para ele, eu gostaria de trazer uma reflexão para todos nós essa noite sobre as oportunidades que não podemos perder. E as oportunidades que nós não podemos perder na nossa vida, elas passam todos os dias. Essa noite é uma grande oportunidade na nossa vida. Cada um de nós vivemos aqui um dia, cada um teve a sua realidade, mas Deus permitiu que cada um de nós viesse à igreja do Senhor nessa noite, não apenas para ver o colega, o amigo do grupo que faz parte, um componente do coral, mas Deus deu a vida a mim e a você para que a gente não perca a oportunidade de adorar a Ele nessa noite, independente da situação que eu e você possa estar passando. Sabe por que eu replico e lhe digo isso novamente? Porque a gente não sabe se vai ter outra oportunidade como essa amanhã. Hoje pode ser a última oportunidade na minha e na sua vida. Então vamos aproveitar ela com toda a força da nossa alma, do nosso entendimento. Se você teve tempo de conversar, amém. Se você teve tempo de beber água, amém. Mas de agora em diante nós vamos aproveitar para adorar, porque a gente não sabe quando será a outra vez. Quando eu olho para esse texto me apresenta uma família. Falar de Marta, de Maria e de Lázaro é falar de personagens conhecidos por demais na nossa atualidade. Desde mensagens que os grandes pregadores ministram, como até louvores que os nossos irmãos em Cristo cantam de maneira tão maravilhosa. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus e inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, a imutável palavra de Deus, a palavra que ela é martelo, escudo, a palavra que é luz, que reluz, que transluz, a palavra que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Uma palavra que ergue, que levanta, que abate, uma palavra que muda, que transforma, uma palavra que é viva, uma palavra que quando ela sai, ela não volta vazia, ela cumpre os seus propósitos. Quem tem essa palavra aqui pode erguer. Quem tem Bíblia, quem tem Bíblia, quem tem Bíblia. Essa palavra é atual. Algumas pessoas nos últimos anos, usadas pelo inimigo, têm tentado dizer que a Bíblia precisa ser reformada. Quem precisa ser transformado são eles, porque a palavra de Deus é atual. Ela fala do passado, do presente e do futuro. De
disse o pastor Billy Graham, esse livro é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, segunda-feira, porque ela já fala de tudo. É a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela é atual. Por quê, pastor Alan? Vou lhe dizer. Porque a palavra de Deus se aplica para a nossa vida no tempo de hoje. Se nós pudermos analisar a Bíblia Sagrada do Velho ao Novo Testamento, a palavra do Senhor, ela tem suas histórias que elas se aplicam para a nossa atualização hoje. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E dentro dessa porção de 4 versículos, é muito importante e peculiar eu lhe dizer: não perca as oportunidades. No dia que Deus lhe der um trabalho para você fazer, faça. No dia que o Senhor lhe der uma oportunidade para cantar, cante. No dia que o Senhor lhe der uma oportunidade para pregar, pregue. No dia que o Senhor lhe der a oportunidade para carregar um banco, pegue um banco e carregue com seu companheiro. No dia que Deus lhe der a oportunidade de louvar, louve, porque nós não podemos perder oportunidades. O texto em apreço fala de uma família, repita, família. Uma família de 3 irmãos que eram unidos, fale, unidos. Bora aplicar? Tem muitas famílias que não têm união. Tem muitas famílias que muitas vezes vivem debaixo do mesmo teto, mas tem pessoas, membros familiares, que são inimigas uma da outra. Tem muitas famílias que vivem dentro de uma mesma casa, mas não tem harmonia familiar. Tem filhos que não obedecem a pai. Tem pais que promovem a ira no coração dos filhos. E nós precisamos entender uma coisa que tenho falado bastante. Igreja não começa aqui no templo. Igreja começa dentro da nossa casa. E quem tem ouvido, ouça para ouvir o que Deus está falando. Deus quer que você, filho, saiba obedecer a mãe e o pai que você tem. Deus quer que vocês, filhos, saibam valorizar o pai e a mãe do que vocês têm, mais do que aquelas amizades da rede social, da escola, da faculdade. Não, mas o meu pai e minha mãe nunca foi a uma faculdade, pastor Alain. O meu pai e a minha mãe é semi-analfabeto, mas é seu pai e é sua mãe. Prefira a amizade e a bênção deles do que as amizades lá de fora. Quantos filhos poderiam estar vivos se tivessem escutado o conselho de pai e mãe? Quantos casamentos de filhos poderiam estar de pé se tivessem buscado o caminho da oração e da obediência? Mas também do outro lado, de uma maneira muito real, existem pais que não têm sido sábios na criação e na educação dos filhos. Nós não devemos criar os nossos filhos com medo da gente. Obediência é uma coisa, medo é outra. O medo pode provocar no seu filho a obediência apenas na sua presença. Mas a obediência, mesmo na sua ausência, ele vai seguir aquilo que você ensinou a ele. Então a responsabilidade de uma criação de uma família é muito grande. Filho não é um bicho que se nasce e se joga para viver de qualquer maneira. Pai e mãe têm responsabilidade de educar filho no caminho que deve andar. E o caminho que deve andar não é o caminho de um espancamento, de uma ignorância e de uma brutalidade, de palavras ásperas que muitas vezes sabota a iniciativa de qualquer ser humano. Por dizer muitas vezes, você não sabe, você não faz, você nunca será capaz. Isso não são palavras que um pai e uma mãe devem dizer a um filho. O seu filho é bênção, ele é herança do Senhor. Não é porque talvez você não teve a oportunidade de crescer lá atrás, que Deus não pode derramar bênção através da tua vida para o teu filho no presente momento hoje. Aleluia.
Diga a palavra de bênção dentro da sua casa. Saiba abraçar e saiba beijar os seus filhos. Saiba abraçar e beijar os seus pais. Porque família tem dificuldade, sempre teve e sempre vai ter. Mas juntos a gente vence as adversidades. Então, quando uma família anda em união, pode vir o desemprego, porque desemprego vem. Pode vir a adversidade de uma enfermidade, que também vem. Mas quando está todo mundo junto, irmãos, cada um pega numa pontinha do peso e vai carregando o peso junto. É assim ou não é? E fica mais leve, não fica? Por exemplo, eu estou olhando esse banco aqui, eu acho que um banco desse é pesado. Como é seu nome? Hermano. Se o pastor Felipe dizer, pastor Alain e hermano, carrega esse banco aqui. Se eu for querer pegar sozinho, talvez eu mexa ele do lugar. Mas se o hermano pegar comigo, não fica mais leve? Sim ou não? Então, dentro de uma casa, quando tem união, a mãe está correndo de um lado, o marido não é aquele marido que chega em casa, só solta o dinheiro de pagar as contas e se senta no sofá. O marido, quando bota a mão para ajudar a esposa, que os filhos também veem e diz, pai, eu faço o quê? Como é que é? A casa vai ter mais organização. O peso não vai ficar somente para a esposa, correto? Eu sei que eu sou nordestino da gema. E sei o que eu estou dizendo a vocês, que a nossa herdade, cultural, muitas vezes impede de um homem, porque os nossos pais e avós disseram que o homem não tem que ajudar a mulher em casa. O homem não tem que botar a mão em um serviço que é para a mulher fazer. E me permita, meus pais, nós não deveríamos ter aprendido isso. Porque quando os meus filhos veem eu ajudando a minha esposa em casa, eu estou ensinando eles a também dar a mão às esposas que eles têm. E não fique com raiva de mim, não. Eita, teu irmão que tá cheio aí. Quando a gente dá as mãos, fica melhor. Agora deixa eu lhe dar uma receita. O senhor que está aí com essa cara de delegado olhando para mim, quando ela estiver lavando a louça, que a roupa estiver estendida e for chover, corre lá, põe a roupa para a chuva não molhar. Quando ela estiver varrendo a casa e a máquina terminou de bater a roupa, vai lá e pega. Eita, mas lá em casa não tem máquina não? Tem não? Então imagina como essa mulher trabalha esfregando roupa na mão. Aí tu vai lá, pega o balde com água, pega no peso e ajuda. Tu vai ser sábio, homem. Tu vai economizar a vida da tua esposa e de noite vai ter uma festa maior. Vigia. Tu entendeu? Aí essa mulher vai ficar no papo, glória. Essa mulher vai dizer, rapaz, meu nego velho tá me ajudando, merece um cheiro. Eita, os irmãos estão se animando aqui no púlpito, viu? Vai ter muito cheiro. E isso faz parte da vida, e é verdade. E deixa eu lhe dizer, pare com esse negócio de não dar mais um cheiro e um abraço na sua esposa. Tem casal que depois de 10, 15, 20 anos, ele era magrinho, tá barrigudinho. Tinha cabelo, perdeu. A mulher era toda nos trinques, corpinho de vinholão. Aí o tonel tá dando lugar no corpo dela. Aí parece que perde o brilho do amor e da paixão. Faça isso não. Você vai andar com ela 70, 80, 90 anos, a babinha caindo da boca, a chapinha presa no corega, mas vai estar dando beijo e dizendo, eu te amo, meu amor. Aí eu digo para os jovens, não se case apenas pela beleza física, porque isso um dia vai passar, por mais bela que você seja. Viu? Quando você olhar aquele rapazinho, olhe para mim, olhe para mim. Eita, que gatinho. Tenha cuidado. Gatinho arranha. Prefira uma ovelha no jardim do Senhor.
Vocês que é da tecnologia, não tem como fazer aquele eletrônico e esse aqui parar não a hora? Porque eu estou me esquentando aqui agora. Mas olha, entendeu? Juventude, orem antes, sejam sábios nas decisões. Não sejam guiados por site GPT, nem Google, nem internet. Sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres, jovens que me ouvem, antes de uma decisão, consulte ao Senhor. Porque Deus ainda fala. Deus falou comigo antes de eu me casar com a minha esposa. Deus falou com a minha esposa antes de se casar comigo. Nas nossas decisões da vida, nem sempre os nossos diplomas e certificados devem ter mais peso. O peso maior na nossa vida é a do Senhor, é a de Deus. Deus sabe do fim antes do começo. Deus sabe do futuro antes do presente. O Deus que tu serve fala contigo. Uma família unida, família unida que conversa, que dialoga. Uma das coisas que tem acabado no meio da família no presente século: diálogo, comunicação. Estamos em um tempo perigoso da nossa sociedade, da nossa humanidade. Esses dias pegava 2 resultados de uma pesquisa. Primeira, do jeito que está indo, 2050 teremos uma geração de seres humanos inúteis, sem capacidade de raciocinar, de escrever e de ter iniciativas. Vocês usam redes sociais? Tem Instagram? Me siga lá, Pastor Alain Batista. Mas sejam seletivos, não sigam todo mundo. Porque tem muitas pessoas nas redes sociais que mais comprometem a sua vida e prejudica do que ajuda. E tenha cuidado com esse negocinho de estar abreviando palavras em textos. Isso prejudica a sua redação do Enem. Até quando você for fazer a carta de I love you para sua paquerinha, você vai errar uma palavra, aí vai ser danado. Então escreva, leia. Compre os livros do pastor Alain ali fora. A leitura abre a mente, melhora a capacidade de armazenamento, de entendimento, de memória. É fantástico. A neuroplasticidade agradece quando a gente lê. Então, diálogo. Tenha diálogo dentro de casa. Essa família tinha oportunidade de desenvolver isso. Agora, existiu um momento da vida dessa família que eles perderam uma grande oportunidade. E quem foi que perdeu? Marta ou Maria? Marta ou Maria? Mais alto, vocês são 200 pessoas aqui. Eu sozinho no microfone, não estou ganhando para vocês. Marta ou Maria? Vamos aplicar para hoje? Vamos lá. Veja bem, eu não desmereço o trabalho de Marta, porque tem muitas pessoas que malham o pau em Marta por conta disso. Eu não faço isso. Porque trabalhar e manter as coisas organizadas é uma sábia atitude de toda mulher dentro de uma casa. E nós não devemos, em nome do evangelho e da igreja, abandonar tudo, deixar tudo virado. Isso não é prudente. Seja sábia. Seja sábio. Deus não gosta de bagunça, nem de entulhos. Deu para entender, amém? No entanto, também a gente precisa ter a devida atenção, que tem muitas pessoas nos últimos anos da nossa vida que estão se tornando viciadas em trabalho. Tem gente que tem um contrato, arruma outro e ainda consegue outro. Tem gente que está achando pouco que está trabalhando. Por favor, não estou querendo que você seja uma pessoa preguiçosa, não é isso. Trabalhe e faça a sua parte. Mas nunca arrume trabalho para ocupar o tempo de Deus na sua vida. Se Deus lhe deu e você já tem, está dando certo, evite arrumar compromissos para tirar você de dentro da igreja. É isto que eu posso aprender com a atitude de Marta. Por quê? Porque Jesus, ele não ia em todo lugar. Jesus vai em todo lugar? Não, ele pode estar em todo lugar porque ele é onipresente.
Mas Jesus é seletivo. Tem muita gente misturando, irmãos, e confundindo amor com permissividade. Amor é uma coisa, permissividade é outra. Não, se o Senhor me ama, eu posso ir para todo lugar. Não, se o Senhor me ama, eu posso fazer o que eu quiser. Que eu quiser nada. Amor tem limite, amor tem regras. Não, mas o Senhor me ama. Mas o Senhor me ama. Aqui na igreja eu canto hino de crente, mas no meu celular tem música do mundo. Tu está pensando que Deus concorda com isso? Concorda não. Porque de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Eu não posso servir a Deus aqui e a dar o mundo lá fora. É preciso entendermos que Deus é Deus de exclusividade. Então devemos entender que oportunidades não podemos perder, porque também a gente não sabe do dia do amanhã. Reservas são imprescindíveis de termos. E tem muitas pessoas que não estão se preocupando com reservas. Vou lhe dizer, a reserva financeira que muitas vezes é necessária na nossa vida, porque a gente não sabe de uma hora de um infortúnio que pode surgir. A reserva de boas amizades, tem muitas pessoas que não têm pensado nisso. As amizades de hoje estão supérfluas. Amizades frias. Pelo menos a minha geração, eu tenho amigos até hoje, que a gente mantém grupo de comunicação, de contato. As amizades de hoje parece que são descartáveis, tanto faz como tanto fez. E é muito importante termos amizades boas. A reserva da vida espiritual. Tem muitas pessoas que não se preocupam com uma reserva da vida espiritual. Tem pessoas que passam a semana inteira, não pega na Bíblia para ler em casa. Só pega na Bíblia para ler quando o pastor põe aqui o texto a ser lido no telão. E agora dessa onda de Bíblia no app de um aparelho celular, tem gente que nem com a Bíblia anda mais. Eu prefiro a Bíblia física. Eu não tenho vergonha de dizer para o mundo que eu sou crente da Assembleia de Deus. Nada contra, eu não sou contra a tecnologia. Tenho precisado aprender muita coisa sobre isso. Mas existem valores, irmãos, que são inegociáveis. Então reservas espirituais devem fazer parte da nossa vida. Você é uma moça, um rapaz, um irmão, uma irmã, pai, mãe, famílias que estão aqui. Nós tínhamos uma coisa lá atrás que nossos pais na fé nos ensinou, que muitos lares deixou de ter: culto doméstico. Aonde o pai e a mãe chamam os filhos e juntos pegam um salmo, lê, canta 2 hinos da harpa, dão as mãos e oram pela bênção e pela proteção da casa, da família, daquele dia, da semana. Ora a partir de casa pelo pastor e pela igreja. Culto rápido, mas que tem uma estrutura enorme espiritualmente falando. Nós não sabemos do amanhã. Por isso temos que ter reservas hoje. Não perca as oportunidades. Quando você estiver conversando para lá e para cá e só tiver conversa de bobagem, não perde tempo. Tem coisa melhor. Aproveita o tempo melhor. Para de conversar besteira e bobagem. Tenha reserva. Agora, na hora de trabalhar, não seja preguiçoso não, também trabalhe. Jesus chegou na casa delas. O grande problema aqui foi esse, que de vez de Marta aproveitar o momento que Jesus estava, foi se ocupar com aquilo que ela estava ocupada.
E precisamos entender que tem hora que o Senhor chega, tem hora que Ele entra, tem hora que Ele está passando, e eu não posso perder a oportunidade. Quero eu dizer aqui para alguém que me ouve: não perca a oportunidade dessa noite, porque você não sabe da oportunidade de amanhã. Então ela fica ocupada, e Jesus até dá uma palavra para ver se ela se toca. Jesus diz: ei, rapaz, ô Marta, a Bíblia diz no verso 40, ela andava distraída em muitos serviços. Outra tradução diz: ocupada em muitos serviços. Calma, só se ocupe naquilo que é necessário. Tem gente arrumando horas e horas e horas a mais e está perdendo o essencial da sua vida. Então não perca. Tem muita gente ocupando a sua vida e o seu tempo, irmãos, com coisas que está esvaziando a sua vida espiritual e fazendo ele deixar de ter a consciência que não pode perder uma oportunidade para abastecer a sua vida. É o que Marta perde, e muitos estão perdendo hoje. Olha, você quer ver uma dinâmica bem rápida? Eu não preciso nem de muita coisa, mas olha só. Não me responda, tá bom? Tem pessoas que têm passado com isso aqui, irmãos, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia. Entra no TikTok. Aqui tem TikTok também, não tem? Ou só tem lá no Paraná? Aqui também tem. Tem gente que pega esse negócio e começa a ver, o tempo voa. É ou não é? É. Por que vocês disseram é? É ou não é? É. Passa o maior tempo. Mas quando pega a Bíblia para ler, 5 minutos o olho coça, dá sono, e você vai, aí eu vou ler a Bíblia, aí se deita com a Bíblia assim deitada. Daqui a pouco a Bíblia cai no rosto e você apagou. Mas você passou 5 horas no TikTok vendo só bobagem. Perdeu tempo. Você entendeu? Então, seja sábio. Eu vou dizer para você não ter celular, não tenho cabimento para isso. Mas seja seletivo. Saiba investir no tempo e com coisas que te trará sustentabilidade. Na hora de tu estar no culto, na hora de tu vir para a igreja, no dia que for ensaio, no dia que tiver culto de doutrina, no dia que o grupo for formar, quando tiver consagração, vai para valer, vai para aproveitar, vai para adorar. Se tu tem glória, dá glória. Se tu é batizado com o Espírito, seja renovado. Se tu tem aleluia, dá aleluia. Mas adora, aproveita. Jesus está presente, então adore e serve. Agora, sabe qual é o problema de pessoas muito atarefadas? É que ela fica insatisfeita com quem sabe adorar. Isso é triste. E eu tenho visto isso nos últimos anos. Estamos em um tempo de muita modernidade, irmãos. Níveis altíssimos. Mas Deus me livre eu chegar no nível mais alto que seja. E deixar de ter prazer de levantar minha mão para dar glória, de cantar com um grupo de louvor, de dar aleluia e de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Estamos em um momento em que as pessoas até para dar glória está difícil. Tem gente agora, irmãos, que para dar glória faz biquinho, porque se abrir o bocão estraga a maquiagem. E é uma dificuldade. E para piorar, agora tem um grupo que é assim. Se você der um glória muito alto aí, ele olha para trás com raiva. É a síndrome de Marta. Nem adora e não quer que o outro adore. Nem busca, nem quer que o outro busque. Nem sente. Jesus estava lá para atender as duas. Agora, se tu não quer, deixa quem quer. Se tu não sente, deixa quem sente.
Saiba adorar. Quem sabe adorar não murmura e não reclama. Eu tenho que parar. Aproveite os momentos que Deus lhe dá. Aproveite o tempo que Deus lhe dá. Viva em paz com sua família. Adore a Deus dentro da sua casa com a sua família. A gente não sabe do dia do amanhã. E vou lhe dizer mais. Eu não tenho tempo, mas se você for para João capítulo 11, diz a Bíblia que Lázaro adoeceu e Lázaro morreu. Está vendo que crente também passa por isso? Por que eu tenho evidenciado isso? Porque estamos em últimos anos que tem surgido muitos pseudos evangelhos que diz que crente não sofre, não passa necessidade, não passa adversidade, e tudo isso é mentira. Crente também passa por adversidade, mas crente tem Jesus na vida. Na hora da adversidade, crente dobra joelho e recebe graça e vai andando. Alguém olha e diz: mas como ela está de pé, como ele está indo? É a graça, é a graça. Aleluia! Eu tenho graça de Deus para lhe dizer: continue. O inimigo talvez até pensou: agora ela cai, agora ele para, agora desiste. Mas de joelho a gente vai vencendo, vencendo, vencendo. Ai, meu Deus. Recebe graça para viver essa semana. Recebe graça, recebe unção, recebe reserva. Essa luta dentro da tua casa não é para o teu fim. Essa luta no meio da tua família não é para te destruir, é para te estruturar, é para te dar estrutura, é para te dar posicionamento, é para te dar direção. E Deus não te abandonará. Ele não te esqueceu. Ele não está atrasado. A enfermidade chegou na vida de Lázaro e Jesus não estava em Betânia. Jesus estava distante, vários estádios. Eu sinto a presença de Deus. E quem sabe elas fizeram um chá, fizeram uma canja, fizeram uma comida, levaram para o médico da aldeia. Mas aquilo piorou. Antes do pior, elas pegou alguém e disse: vai lá chamar Jesus. E eles foram. Chegaram lá, disseram: olha, Lázaro está enfermo. Aí Jesus disse: está certo, eu vou lá. Mas diz o texto que ele ainda se demorou alguns dias. E só chegou na aldeia depois de 4. Na visão de quem não sabe adorar, Jesus estava atrasado. Porque quem não sabe adorar só reclama. Quem não sabe adorar só vê problema. Quem não sabe adorar, ninguém prega bem, ninguém canta melhor, só ele sabe. Mas quem sabe adorar, até quando uma criança tem a oportunidade, ele adora. Quem sabe adorar, até quando só tem o cuscuzinho com a margarinazinha, ele está erguendo a mão na mesa dizendo: Senhor, obrigado pelo pão.
estar aqui. Estou terminando. Jesus chegou depois de quantos dias? Marta foi encontrar Jesus cheia de queixão. Queixão é uma palavra da gente do Nordeste. Eu falei queixão lá no sul do país, o povo disse: o que é isso? É quem tem queixo grande. Ele disse: não, é brabeza. Tem uns crentes brabo. Tem uns crentes que brigam até com Jesus. Foi Marta. Jesus chegou bem calmo. Marta chegou e disse: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Marta não tinha buscado reservas quando era para ter buscado. Você não sabe do dia do amanhã. Tenha reservas para você não perder seu equilíbrio no dia da adversidade. Quem tem ouvido, ouça. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus não dá atenção a quem só sabe reclamar. Jesus está em busca de quem sabe adorar. É por isso que você vê esse irmão que faz às vezes aviãozinho, que roda o braço assim. Essa irmã que às vezes dá lugar e não quer nem saber. É esse tipo de gente que mais recebe a presença de Deus na vida deles. Quando Marta ficou cheia de direito, Jesus disse: tá certo, teu irmão vai ressuscitar. Cadê Maria? Jesus tem interesse em quem sabe adorar. Se você ler lá o texto de João 11, quando Jesus vai em busca de Maria, que Maria vai em secreto ver Jesus, ela tem a mesma atitude quando ele estava na casa dela. Ela se lança aos pés dele. Igreja não começa no templo, igreja começa em casa. Quem adora em casa, adora na igreja. Aleluia, é diferente. Quem adora lá, adora aqui. Sente lá e sente aqui. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deixe-lhe dizer, não adianta aqui eu rodar, pular e dizer que adoro, e em casa eu não sei ser direito. As palavras de Jesus foi a mesma para Maria. Maria disse: Senhor, mas é diferente o tom de voz. É preciso ter interpretação de texto ali. Senhor, se tu tivesse aqui, Senhor, meu irmão não tinha morrido. É as mesmas palavras de Marta, mas não é com um tom de reclamação. É com um tom de humildade. Jesus chorou. Jesus olhou e disse: cadê ele? Aí o texto que eu li com vocês termina dizendo: e Maria escolheu a melhor. Qual é a parte que você escolhe aqui nessa noite? Sair daqui como Marta ou sair daqui como Maria? Adore e sirva ao Senhor, independente das circunstâncias. Eu não tenho mais como ir à frente, a hora agora me pede definitivamente. Nem esse aqui, é o lá da frente. Tem alguma pessoa que deseja escolher adorar a Jesus aqui nessa noite? Agora outra pergunta: tem alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador de suas vidas aqui nessa noite? Tem uma pessoa para Jesus, quem sabe uma criança, um rapaz, uma moça, um senhor, uma senhora. Tem alguém que ainda não serve a Jesus e deseja aproveitar essa oportunidade que Ele concedeu de você estar na igreja, na casa do Senhor. Aonde estará uma pessoa para Jesus? Aonde estará a primeira pessoa para Jesus? Eu quero orar por sua vida. A igreja quer lhe conhecer e quer orar por sua vida. Você que deseja aproveitar essa oportunidade, você que veio cultuar conosco nessa noite, você que veio ouvir louvores, ouvir uma mensagem, você que está aqui, quem sabe se afastou da igreja uns tempo atrás, você que está frio na fé, quem sabe deseja se reconciliar com Jesus, está
está vindo ali uma primeira pessoa para o Senhor? Aonde está a segunda pessoa para Jesus aqui nessa noite? Venha, é noite de salvação. Não perca a oportunidade, não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Venha, a segunda pessoa. Aonde está você? Um senhor, uma senhora, em nome de Jesus Cristo. Está vindo ali uma família, aleluia. Aonde tem mais alguém? Aonde tem mais alguém? Venha, tenha coragem, se levante, fique de pé. Jesus te ama e Ele lhe trouxe aqui nessa noite para você não perder essa oportunidade. Pastor Felipe. A igreja fica de pé. Cadê o pessoal do discipulado já para pegar o nome deles, endereço, contato? Tem alguém? Uma senhora pode orar aqui junto dessa irmã? Venha em nome de Jesus, isso. Tem mais alguém? Moço, o senhor não quer entregar sua vida para Jesus? Deseja? Moço, senhora, tu não quer também fazer isto? Aproveitar a oportunidade? Queremos orar por sua vida. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, eu te louvo por tua palavra e te agradeço por essa vida que se entrega ao Senhor. Perdoe seus pecados, escreva seu nome no livro da vida, dá-lhe a bênção da permanência na tua casa, sustenta, abençoa e dai, meu Deus, a oportunidade de te servir e frutificar na tua obra. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade e por esse momento. Esta é a minha oração em nome de Jesus, amém.